Agora a gente conversa com a coordenadora de Relações Internacionais da FAAP, a professora Fernanda Manhota, que vai nos ajudar a compreender ainda mais todo esse momento que está ocorrendo em território ucraniano. Professora, bom, antes de tudo, bom dia, viu? Bem-vinda. Oi, bom dia, Elisa. É um prazer estar aqui novamente com vocês, apesar das circunstâncias. E vamos tentar jogar um pouco de luz, né, sobre esse conflito ainda tão conturbado. Professora, assim que a gente chegou aqui antes de começar o jornal, eu tive uma dúvida e acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas. Quando a gente viu o ataque, naturalmente eu pensei, estamos em guerra? Mas depois eu também pensei, a gente tem que chamar de ataque, a gente tem que chamar de guerra, de conflito, a gente chama de como? Então, se a gente pudesse colocar numa escala, professora, o que está acontecendo neste momento na Ucrânia? Olha, Elisa, esse é um típico momento em que a resposta depende de para quem você pergunta. Nós podemos, sim, de maneira geral, classificar como uma guerra na medida em que há características de guerra. Agora, formalmente, esse ataque tem sido trabalhado, delimitado de outra maneira. Os russos, no pronunciamento oficial do presidente Putin, evitaram a classificação utilizando esses termos, inclusive porque o discurso todo foi na linha de afirmar que a ofensiva militar aconteceria na região leste de Donbás e não seria, portanto, uma invasão generalizada, um ataque completo contra a Ucrânia. Então, pela perspectiva russa, nós estamos falando de um ataque circunscrito que eles, inclusive, articularam em torno de um princípio da Carta da ONU que classifica isso como legítima defesa e eles, então, estariam, segundo a sua própria perspectiva, prestando assistência às regiões separatistas. Essa é a narrativa russa. Do lado americano, do lado europeu e do próprio lado das Nações Unidas, isso diferentemente não é visto dessa maneira. É sim visto como um ataque à integridade de um país, à sua soberania e, portanto, um desrespeito às normas internacionais, o que legitimaria em alguma medida o uso vulgar que nós fazemos do termo guerra. Então, nós falamos de uma invasão, de um conflito, como maneiras, né, de classificar algo que, até do ponto de vista formal, ainda não encontrou consenso, Elisa. Ô, Fernanda, muito obrigada, professora, por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu queria entender agora de imediato, que eu acho que é a urgência de todo mundo, para onde deve ir essa invasão, qual é o desfecho disso, e acho que todos os líderes mundiais, até por todos estarem indo à televisão nesse momento, estão correndo contra o tempo. A gente ainda tem espaço para a diplomacia, que a gente vê se afastando cada vez mais? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é, as sanções, elas ainda funcionam nesse sentido? O presidente russo, quando foi ontem à televisão, ele já preparou a população russa para as possíveis sanções. Então, ele já falou, população, se preparem para uns dias difíceis. Isso significa, a gente vai ter sanção. E ele, me parece que está endurecendo, então, essa invasão e esse conflito. É isso, professora? É isso, Luciana. A gente precisa acompanhar muito atentamente agora quais serão as manifestações vindas do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos e do bloco europeu, para nós entendermos o senso de proporcionalidade que haverá nessa resposta. Porque o governo russo tem evitado, como eu mencionei, tratar isso como uma invasão generalizada, ainda que as informações façam parecer que é o caso. Se os americanos comprarem o discurso oficial de que se trata de uma ação ainda, pelo menos oficialmente isolada, o incremento de sanções que já havia sido anunciado, evidentemente deve acontecer, mas ainda de forma moderada. Se, por outro lado, os europeus e os americanos subirem o tom e adotarem uma política muito agressiva, que possa ser considerada uma resposta de maneira clara do que eles entendem ser sim uma guerra, apesar da narrativa oficial do governo, aí a possibilidade de que nós tenhamos um enfrentamento concreto pela via militar e também pela via das sanções econômicas se torna maior. Eu diria que quem vai nos dar essa resposta é o anúncio, principalmente, que será feito pelo presidente Biden. Em relação à eficiência, eficácia, né, das sanções, esse é um tema super controverso. Eu falei um pouco sobre isso aqui durante a madrugada, resgatei alguns casos históricos,
momentos, né, em que elas deram certo, outras em que elas não deram, de certa maneira há uma percepção de que se as sanções funcionassem, né, elas já teriam surtido efeito desde a Crimeia em 2014. Mas agora, 2022, não é 2014. E os efeitos que sanções podem provocar também são diferentes. Até agora, sanções que foram anunciadas, elas foram sanções muito ocasionais, foram sanções muito limitadas. Elas não causam na Rússia grandes efeitos, até por isso a Rússia deu de ombros, né, quando soube dessas sanções. O que vai acontecer realmente para apertar o cerco contra o governo Putin depende das novas ações. Pode acontecer uma limitação em torno do SWIFT, que é um mecanismo do mundo financeiro internacional, pode acontecer restrição de compra e venda de produtos em dólar, pode haver restrição em relação a boicote em energia e, claro, o que todo mundo tem falado da própria cadeia de abastecimentos dos Estados Unidos para a Rússia. Isso sim estrangularia a economia russa e talvez aí sim nós pudéssemos sentir algum efeito das sanções, Luciana. Professora, agora há pouco a gente viu um pronunciamento do presidente Volodymyr Zelensky, presidente que, aliás, também adotou a lei marcial, né, quando as regras militares acabam entrando no lugar das regras civis. E algo que chamou muito a nossa atenção foi a convocação de cidadãos ucranianos para que se alistem, caso tenham experiência militar, para que cidadãos ucranianos doem sangue para militares que já estão feridos. E a gente conversou, inclusive, com um brasileiro que está lá, que disse que, inclusive, vai doar sangue, que disse e usou o termo que os ucranianos estão com a faca nos dentes e que sim, vão se voluntariar, vão participar. Como é que a senhora olha para essa situação? E eu queria até que você nos traduzisse se isso realmente mostra que o tom está muito acima do que foi esperado, inclusive pelas próprias autoridades ucranianas, antes, de fato, desses ataques começarem. Certamente, Evandro. Ontem a fala do presidente ucraniano usou uma expressão que parece, assim, apenas um recurso discursivo, mas que diz muito sobre essa abordagem que você relata agora. Ele disse que quando os russos invadissem, eles encontrariam os ucranianos e os olhariam no rosto e não pelas costas. Isso dá a entender que os ucranianos não estariam dispostos a se entregar ou a recuar, né, diante de um ataque. Ao contrário, estariam muito empenhados em se defender. E essas palavras, ataque e defesa, são muito importantes nesse momento, porque, de certa forma, a Rússia tenta vender a narrativa de que ela está fazendo tudo isso como uma forma de se preservar, já que ela se sentiu sob ameaça. E, do outro lado, os ucranianos vão partindo na linha, junto do Ocidente, de que essa é uma guerra de agressão e não uma guerra de defesa, o que faz toda a diferença do ponto de vista dos protocolos internacionais e tudo mais. Em relação a tudo que você citou, né, de adoção de leis específicas, da busca por doação de sangue, esse é um cenário bastante típico e característico de regiões em conflito. É como se nós estivéssemos acompanhando o afastamento progressivo daquela forma de administrar anteriormente, que era muito pautado ainda no apelo, na tentativa do diálogo, e agora assumindo que há um imperativo realista e que é necessário lidar com ele. Também, do ponto de vista da resposta do Ocidente, a gente precisa acompanhar se a OTAN vai, enquanto bloco, buscar um apoio direto à Ucrânia, lembrando que a Ucrânia ainda não é parte da OTAN, ainda, né, que deseja, enfim, que tenha essa intenção, não faz parte, portanto, do ponto de vista formal, não precisaria ser defendida coletivamente, mas caso a OTAN suba o tom e faça isso, aí as proporções desse conflito realmente seriam bem complicadas, Evandro. Professora... Opa, desculpa, Luciana. Pode ir, Elisa. Nós seguimos ouvindo aqui a professora Fernanda Manhota, que está traduzindo esse cenário do que está ocorrendo neste momento na Ucrânia. Quero lembrar que você também acompanha conosco imagens ao vivo da Ucrânia. Aqui ao nosso lado é o trânsito. São os cidadãos ucranianos que estão tentando sair da capital Kiev
procurando abrigo em outros locais ou, eventualmente, saindo do próprio país, tentando ir para um local mais seguro. Temos também Matias Brotero, nosso repórter aqui da CNN Brasil, está neste momento em Kiev. Relatou para a gente que ele está seguro, que está em um local seguro, mas que ele já havia passado por uma estação de metrô em Kiev, que são aqueles locais em que há alguma segurança a mais, por ser um local subterrâneo. Então, o Matheus primeiro confirmou que está tudo bem, que ele está seguro e a qualquer momento ele pode entrar ao vivo conosco. Também seguimos acompanhando a CNN Internacional, viu? Qualquer atualização, saiba que aqui na CNN Brasil você vai acompanhar. Professora Fernanda Manhota, eu estava reunindo algumas informações aqui a respeito de todos os comunicados que começam a aparecer, porque a gente quase que não sabe para onde olha nessas horas, não é? Porque a gente fica atento ao que ocorre na Ucrânia, ao que ocorre na Rússia e também na reação de outros países. E vi que houve um pedido da Ucrânia, inclusive para os países em volta, de alguma maneira fecharem alguns acessos, incluindo acessos marítimos, para que navios russos não invadissem por meio oceânica, né, por meio do mar, não conseguisse invadir a Ucrânia. Essas missões podem surgir algum efeito neste momento? Podem sim, Elisa. Inclusive, não só do ponto de vista marítimo, mas há uma articulação regional e um clima de tensão em vários outros países, alguns aliados da Ucrânia, alguns ligados à Rússia. Nós acompanhamos ao longo da madrugada movimentos em Belarus, que é um aliado russo, inclusive uma preocupação do Pentágono, uma preocupação das lideranças da OTAN em relação à possibilidade de que Belarus funcione como uma porta de entrada para a Ucrânia também, em nome dos interesses russos, assim como nós acabamos de acompanhar minutos atrás a manifestação de muita preocupação de países como a Lituânia, por exemplo. Então, é o retorno, de fato, da geopolítica no século XXI. A gente sempre fala, Elisa, em relações internacionais, que quando o século XXI começou, ali em 2000, a gente estava no contexto do 11 de setembro, a gente pensava que esse século seria o século das ameaças diferentes, das novas ameaças, se falava sobre o terrorismo transnacional, sobre o crime organizado global. A gente imaginava que disputas convencionais de poder talvez tivessem ficado para trás. E já há alguns anos, os analistas de relações internacionais suscitam essa hipótese de que talvez a gente não tenha chegado tão longe nessas novas ameaças. No final do dia, elas apenas coexistem com as ameaças antigas que continuam nos colocando sob constante risco. Então, é aí, como você bem citou, mais uma manifestação das dimensões geográficas, geopolíticas, das estratégias militares e de guerra que a gente está acompanhando agora. E só acrescentando uma informação aqui, porque eu fui fazer a pergunta e não consegui lembrar o nome do país, mas a Ucrânia fez um pedido para a Turquia que fechasse os acessos por meio do Mar Negro, para que os navios não conseguissem acessar a Ucrânia. Exatamente. Professora. E lembrando só um comentário rápido que Turquia tem tentado assumir um protagonismo nesses últimos dias em relação à crise, mas também vale destacar que ela tem uma parceria significativa com a Ucrânia, inclusive cooperação com drones. Então, isso vem na esteira desse diálogo que já tinha sido começado. Luciana, desculpe que eu te interrompi. Imagina, professora, é muito bom tê-la aqui, porque a senhora vai destrinchando tudo e dando uma aula para a gente o tempo inteiro. Eu queria que, inclusive para entender a estratégia do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele prometeu que vai, de hora em hora, agora trazer um boletim à população da Ucrânia. Ele, nesse primeiro boletim agora, o último, pelo menos, desse momento, ele fez essa conclamação aí ao povo ucraniano, mas em nenhum momento ele falou de outros países, falou de ajuda de outros países ou falou das sanções. Ele falou para o povo, mas me parecia que ele estava querendo falar também para fora do país, como quem dissesse, nós estamos aqui sozinhos nesse momento, vocês vão fazer o quê? Percebo na sua fala também a preocupação de Lituânia, Estônia, Letônia e outras ex-repúblicas soviéticas. Existe uma preocupação, essa fala do presidente Volodymyr Zelensky talvez esteja apontando para, olha, vocês precisam fazer algo por nós agora ou todos vamos sucumbir?
Certamente, Luciana. Na verdade, talvez esse seja o maior ponto de insegurança, né, dos ucranianos, porque até segundo momento eles não têm garantias de que eles contarão com o apoio, com a defesa irrestrita do Ocidente. É claro que os interesses, em princípio, estão alinhados, que o discurso orienta nesse mesmo horizonte, mas daí a que o Ocidente tome partido e, de fato, assuma os custos de um conflito em nome da Ucrânia, ainda é cedo para dizer. Então, há um clima de insegurança no governo ucraniano, há um clima de insegurança na sociedade ucraniana e eu diria que, no fim do dia, também há uma certa aposta dos russos de que o Ocidente está aliado, mas nem tanto assim. Então, por isso, até reforçando aquela ideia anterior, que vale a pena acompanhar qual vai ser a manifestação agora, de fato, dos Estados Unidos e da Europa. Eles vão seguir emitindo comunicados e compartilhando, né, valores de maneira teórica, ou na prática eles realmente estarão dispostos a se envolver nesses conflitos? E se envolver nesses conflitos implica pagar o preço, não só o preço militar, muitas vezes que implica em vidas, mas o preço econômico, o preço de popularidade. São países que estão envolvidos em diversos desafios domésticos, né? A Alemanha acabou de trocar de liderança, ainda está consolidando essa nova identidade. A França tem eleições em breve, os Estados Unidos em franco período eleitoral, Biden sendo de todo lado criticado. Então, não é simples assumir essa liderança e apoiar a Ucrânia. E a fala do Zelensky, então, reflete nas entrelinhas essa preocupação também. Ele, evidentemente, fala com a sua população com efeito doméstico, com o objetivo de se mostrar como um líder que não vai abandonar o seu povo, o que, aliás, nas guerras é bem importante, né? A primeira manifestação de que um país perdeu um conflito ou vai sucumbir é quando a própria liderança abandona o posto. Ele está querendo transmitir a ideia de que não vai fazer isso. E também, ao mesmo tempo, ele tenta enviar uma mensagem de comoção internacional. Ontem, inclusive, falou em russo, com o objetivo de se fazer entender pelos próprios cidadãos da Rússia, Luciana. Professora Fernanda Manhota, que é coordenadora de Relações Internacionais da FAAP, muito obrigado por enquanto. Eu vou falar por enquanto porque a senhora permanece com a gente ainda, temos algumas dúvidas para tirar. Conforme autoridades forem falando, a gente retorna, né, para que a senhora possa clarear tudo isso que nós estamos acompanhando desde a noite de ontem, nessa cobertura intensa feita aqui ao vivo pela CNN Brasil, também com a CNN Internacional e traduções simultâneas. Então, uma pausa para a senhora e daqui a pouco a gente conversa mais uma vez.